Olá, meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, neste fim de dia e início de noite desta quinta-feira abençoada. Estou aqui para render graças a Deus por tudo quanto tem me dispensado e também agradecer a você inscrito, pedir que, se possível, permaneça inscrito, se possível, compartilha, deixa o seu like, e que Deus abençoe a cada um. Recebam a minha gratidão em nome de Jesus. Desta feita, quero meditar com os irmãos em Efésios 4, versículos 11, que está escrito: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros doutores ou mestres, dependendo da tradução que estiver na sua Bíblia. Acredito que, tipo 2013, mais ou menos, eu ouvi um pastor falar que aqui esses 5 ministérios é como se fossem os 5 dedos da mão. Este seria o apóstolo. O apóstolo é aquele que é enviado por Deus. Depois, este aqui seria o profeta, aquele que leva a mensagem que confronta o povo. Depois, o terceiro seria o evangelista, aquele que vai na frente. Depois, o pastor, aquele que apacenta, aquele que cuida. E por último, o doutor ou o mestre, aquele que ensina, que orienta, que tira as dúvidas, que esclarece para o povo. Desta feita, eu quero meditar com você que assiste os meus vídeos e repetir a gratidão a você ou a vocês, e falar que é possível ser usado por Deus sem ter nenhum título. Apesar desses 5 dons ministeriais, que vou chamar também de 5 títulos ministeriais, não é errado, tá? Apesar que, biblicamente falando, o apóstolo foi aquele que andou com Cristo, aquele que foi enviado por Cristo para uma obra. Já o profeta é aquele que leva a mensagem, que confronta o povo. O evangelista é aquele que vai na frente fazendo a obra de evangelismo. Só que hoje em dia, em pleno século 21, e aqui no ano de 2026, nessa última década principalmente, o que nós temos visto no meio das igrejas? É que, olhando para o título, diz que uns, ele pôs, quem? O próprio Cristo. Em Coríntios 12, 28, diz que Deus pôs na igreja, ou seja, um homem para ser apóstolo, profeta, evangelista, pastor, doutor, mestre, é Deus quem chama, é Deus quem vocaciona, é Deus quem capacita para o santo ministério. No entanto, tem uma galera por aí, nos últimos tempos, se autopromovendo. Apóstolos, bispos, as mulheres apóstolas, bispas e assim por diante. Daqui a pouco é arriscado a gente ter semideus e semideusas. Na PM tem um cargo de tenente e subtenente. Daqui a pouco é arriscado nós chegar numa igreja e lá está um subdeus se apresentando. Isto é uma coisa que me preocupa, porque olhando pela ótica bíblica e também um pouco da história dos homens que, principalmente que no Brasil, foram muito usados por Deus, quero destacar, por exemplo, o missionário Davi Miranda. Veja que história linda. Um homem que foi muito usado por Deus, que deixou um legado incrível. Muitos foram os milagres que aconteceram em sua trajetória ministerial. E qual era o título dele? Missionário. Ele nunca se autopromoveu apóstolo. Ele nunca se autopromoveu bispo. Ele nunca se autopromoveu um subdeus. Não. Apenas missionário e muito usado por Deus. Aqui eu quero usar uma linguagem figurada.
uma comparação. Pega uma balança e coloque em uma concha a história do missionário R.R. Soares, desculpa, eu vou falar dele ainda, do Davi Miranda, e na outra concha coloca a história de muitos homens que hoje se dizem apóstolos, se dizem bispos, e compara com a história de Davi Miranda, e vê os frutos. E vamos ver para onde a balança pende mais. Ainda vivo hoje, R.R. Soares, fundador da Igreja Internacional da Graça. Até hoje, ele mantém-se como missionário. Ele nunca quis se autopromover apóstolo. Ele nunca quis se autopromover bispo. E é uma bênção nas mãos de Deus, no Brasil, fora do Brasil, com uma história muito linda. E aproveitando que eu estou falando do missionário R.R. Soares, é bem provável que este vídeo nunca vai chegar até ele, mas você que vai assistir, eu estou deixando aqui claro, publicamente, a minha admiração e o meu respeito a este servo de Deus, pela história linda, pela história maravilhosa que ele tem, hoje como um dos televangelistas, talvez o maior televangelista do Brasil, e sendo apenas missionário. Imagina só, ele podia hoje ser um bispo, um apóstolo? Não, ele se contentou com o título de missionário e faz uma grande obra no Brasil e fora do Brasil. Vem cá, meu irmão, você que tem um título, e aí? Será que esse título não está pesando muito sobre os teus ombros? Será que não está sendo uma carga muito grande sobre os teus ombros? E por essa carga ser tão pesada, você não consegue desempenhar o seu papel na igreja? Por essa carga ser tão pesada, você não consegue ir mais além? Porque o título está pesando? Você se empolga? Às vezes trata mal quando alguém te chama de irmão? Ô meu irmão, presbítero, bispo, pastor, semideus, lá o caramba 4, que você seja, antes de você ter um título de presbítero, de pastor, de apóstolo, de profeta, de bispo, de semideus, você é irmão. Antes de você ser separado, de alguém colocar a mão na tua cabeça e te declarar publicamente que você tem um cargo, você é o nosso irmão. Então não seja um metido a besta, não seja um ignorante, e deixar esse título subir para a tua cabeça e você agora se achar melhor do que os outros, se achar que é o máximo, que você não é o máximo. O máximo da história do cristianismo é Jesus Cristo, o Salvador, que morreu pela humanidade. Nós somos apenas vasos nas mãos de Deus, nós somos apenas instrumento nas mãos de Deus. E é possível ser usado nas mãos de Deus sem ter um título de bispo, sem ter um título de arcebispo, sem ter um título de apóstolo. Aí está registrado a história do Davi Miranda, missionário. Aí está registrado a história do R.R. Soares, missionário. Ou seja, homens que não deixaram o título subir para a cabeça, homens que perseveraram em ser humildes, e reconhecer que grande é Cristo, e reconhecer que grande é Deus, o Todo-Poderoso. Então não deixe o título subir para a tua cabeça. Não seja metido a besta, não se sinta melhor do que os outros, que você não é melhor do que ninguém. Em termos de matéria, você é uma matéria podre como qualquer outro ser humano. Os títulos existem? Sim. Não tem erro nenhum ter um título. Agora, o errado é a pessoa se autopromover, sem que Deus o tenha chamado, sem que Deus o tenha vocacionado. E repito, é possível ser usado por Deus sem ter título. Cuidado, porque senão esse título pode pesar muito sobre você e você não aguentará levar essa carga. Deus te abençoe em nome de Jesus.